recebeu este momento lindo. Vamos para Mateus capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos esse texto. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. Tem uma mulher aqui nesse texto que ela nos traz uma lição maravilhosa, uma inspiração, uma aplicação de uma mensagem linda para as nossas vidas de hoje. Glória a Deus. E eu quero ler esse texto. Pode botar na linguagem de hoje, por favor, para uma melhor compreensão dos irmãos. E nós vamos meditar então nesse texto aqui com vocês, tá bom? Nessa palavra linda. Aleluia. 15, 21 a 28 diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro. Vamos lá, está na tela? Por favor, para os irmãos acompanharem. Mateus capítulo 15, versículo 21, isso. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Repito, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, essa que vem gritando, ou que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meu Deus, esse texto nos revela umas lições poderosas sobre uma fé inabalável, uma perseverança daquela mulher também, que me chama a atenção, diante do silêncio de Jesus. Porque ela correu, ela fez questão e rompeu alguns obstáculos para chegar ali. Jesus não andava sozinho. A Bíblia diz: aonde Jesus estava, tinha uma multidão com ele. Mas era multidão de gente mesmo. E mais próximo deles, os seus discípulos. Mais próximos dele, os seus discípulos. Então, para você chegar até Jesus, não era tão simples assim. Mas essa mulher, ela começou a insistir e ter uma convicção, ter um foco, ter um objetivo lindo. Ela começou a gritar, mesmo sem antes de chegar ao lado, ao perto, à frente de Jesus, começou a gritar. Jesus ouviu. Jesus simplesmente não respondeu nada. O que eu aplico aqui, o que nós entendemos, é que na hora, irmãos, da nossa prova, não sei se aconteceu com os irmãos, na hora da prova, na hora do deserto da nossa vida, o nosso Deus, para mim, ele fica em silêncio. Ele fica, a gente pede a resposta, busca a resposta, né? E nosso Deus fica em silêncio. Da mesma forma ficou para essa mulher. A Bíblia fala aqui, no primeiro texto, que ele ficou calado. Imagina essa cena. Sabe quem falou? E quem não falou um negócio legal? Foi o seu discípulo. Imagina, irmão, os discípulos de Jesus ficaram incomodados com a ação daquela mulher. Escuta, o discípulo que Jesus estava ensinando, o discípulo que Jesus estava todo dia dizendo: é assim, olha para mim e veja o que eu faço, né? Observe para quem eu vim, observe na verdade a minha atenção para quem é, né? Tem gente que diz que sabe de tudo, não quer nada comigo, mas tem gente que está aí, sendo, não é, totalmente abandonado pela família, pela sociedade, por os amigos. Esses me interessam, eu quero, porque eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim. E essa mulher ali, ela entendeu, primeiramente, olha só,
que é isso mesmo. Então o contexto dessa história é que Jesus, ele se retira para uma região, no primeiro texto aqui, primeiro versículo, da região de Tiro e de Sidom, lá das terras gentias, onde eles não costumavam se misturar, não tinha muito relacionamento. Mas Jesus, porque ele sabe de tudo, irmão, a nossa vida todinha é traçada por Jesus, ele já conhece. A Bíblia fala que antes de você chegar no ventre da tua mão, ele já conhece a tua história, ele sabe o processo que você passou até agora, ele sabe. Jesus sabe, na verdade, e ele deixou você andar sozinho, para quebrar às vezes a cabeça sozinho. Vai lá, é o caminho que você quer? Então vai. Aí você vai, quando você bate a cara no muro assim, o que eu fiz da minha vida? E aí você lembra de chamar por ele. Ele fala, eu estou aqui, no dia que você me ouvir, eu vou mudar a tua história. No dia que você parar para me ouvir a minha palavra, eu vou mudar o teu rumo, vou fazer sentido a tua vida de verdade. E esse desejo de acabar o momento, de terminar com tudo, desistir dos sonhos, isso é só uma vírgula, porque Jesus vai entrar nessa história. E esse encontro aqui de Jesus com essa mulher cananeia, ou podemos dizer que era chamado de Ciro Fenícia, depende muito, em Marcos vai falar que ela era uma mulher Ciro Fenícia, né? Por causa dessa região, porque era de uma região de terras pagãs. Toda essa região onde ela vivia, existia um paganismo enorme, os devotos para outros deuses, para outras situações, menos para Jesus. Então era anormal alguém daquela terra que não foi ensinada, na verdade, o caminho ainda verdadeiro, não foi mostrado a vida que está em Jesus para aquela mulher, mas ela ouviu falar. Irmãos, uma coisa que eu acredito plenamente, sabe o que é? No poder da palavra de Deus. Quando ela chega, pode chegar como chegou lá em Ezequiel, no vale de ossos secos. É a palavra que dá vida. O caco pode estar quebrado, pode estar velho já, pode estar destruído todinho, mas quando a palavra chega, escuta, quando a palavra chega, ela muda o cenário, muda a história, muda. E sabe o que mudou o rumo daquela mulher? Vamos lá, que chama a atenção no contexto dessa história? O clamor dela. Sabe o clamor dela, entendendo? Sabe por que ela teve uma história, uma vírgula ali, para separar aquele momento, a vida dela até aquele momento e depois daquilo? Porque primeiramente, ela reconheceu Jesus como Senhor, reconheceu Jesus como filho de Davi, ou seja, era um título messiânico que era dado, na verdade, para o rei dos reis. E isso, Jesus foi reconhecido por aquela mulher. Todo mundo que reconhece a Jesus de verdade tem a sua história mudada. Não existe você estar com Jesus, reconhecê-lo, Jesus na sua vida, para não ter a sua vida totalmente mudada. Algumas pessoas andam próximas de Jesus, algumas pessoas até participam de algumas reuniões onde Jesus está, mas ainda não reconheceram a Jesus. E aí essas pessoas ainda, o resultado para elas é o seguinte: tanto faz eu ir ao culto como não ir ao culto, porque a irmã não vai, eu também não vou, o pastor não vai, eu também não vou, e não reconheceu ainda quem é Jesus de verdade na sua vida. Porque quem sabe quem é Jesus, quem identifica ele, meu irmão, o culto dele já começa mesmo sem estar ninguém aqui na igreja. Ele entra nessas portas e ele fala: uau, que momento lindo, que presença maravilhosa para conversar com Jesus, bater um papo com ele, e aqui você oferecer o teu culto a ele mesmo, sem abrir a tua boca, mas teu coração totalmente ligado nele. Há uma diferença muito grande. Então escute, o clamor dessa mulher reconheceu quem era que estava ali naquela terra, naquele momento. Jesus estava passando por lá. O povo, os discípulos,
Talvez se fosse perguntar para ele, se Jesus fosse um de nós aqui, perguntasse, era bom ir naquele bairro? Será que é legal? Não, não vamos para lá não, pastor. Vamos para lá não, Jesus, porque fazer um Natal solidário ali para quê? Né? Não, nós temos aqui o centro da nossa cidade que vai dar mais gente, né? O centro, olha, vai encontrar um povo assim, mas Jesus está passando por lá porque tem alguém que ele precisa tocar naquele lugar, naquela região. Então escute, o silêncio e a rejeição de Jesus que era aparente naquele momento, porque Jesus ficou quietinho. Imagina uma pessoa chegar aqui, clamar por você, pedir socorro e você ficar no silêncio. Vai dar uma impressão de rejeição, sim ou não? E aí nós temos que aprender uma lição linda com isso, porque primeiramente Jesus ficou quieto e observou a atitude dos discípulos. E a atitude dos discípulos, sabe qual foi? Mandar aquela mulher embora. Escute, quem chega na presença de Jesus não pode sair da mesma forma que chegou. Quem chega aqui não chega, independente de quem chega aqui, amém? E aí, olha, nós estamos sendo ensinados, irmãos, todo mundo que chegar naquelas portas ali, por favor, nós devemos não criar barreiras para colocar mais essas pessoas distantes de Jesus, mas trazê-los, atraí-las, ela para quem resolve isso. Você é o portador deste momento lindo, e você pode tocar essas pessoas, trazendo elas para a presença de Jesus, porque Jesus resolve. Eu estou dizendo várias vezes, Jesus funciona nos nossos dias de hoje. Então o que devemos fazer nesse tempo? Trazer para perto de Jesus. Você sabe por que muita gente não ora hoje? Por alguém, quando alguém... Você já teve uma situação que alguém chegou para você e falou assim, onde tu mora, não é? Alguém que identificou você como crente, e talvez na tua vizinhança, ou o vizinho de baixo do apartamento, identificou, não, tem um crente aqui. Já identificou aquele momento que alguém falou, poxa, vai na minha casa para fazer uma oração, vai na minha casa, e você, né, às vezes, né, ficou naquela dúvida de não ir. Você sabe por que muita gente não ora? Porque se preocupa com o resultado, sabia? Já se preocupa logo, eu vou orar, e será que ela vai ser curada? Eu vou orar, mas e aí, será que ela vai ser liberta? A pessoa está aqui, está possuída que nem essa menina. Será, na verdade, que ela vai ser liberta? Escute-me, Jesus te deu uma ordem, uma só ordem: vá, preguem, ore, isso, anuncie o meu amor. O resultado é com Jesus, irmãos. Não é você que faz, é Ele que faz. Ele só quer que você se movimente, porque a palavra ela tem poder, a palavra ela dá vida, a palavra ela levanta. Então deixa Deus te usar como Ele quer usar. Ele que coloca a palavra na tua boca, que está plantada no teu coração. Então por favor, seja instrumento de Deus aonde for necessário. Mas Jesus aqui, imagina, olha, e Ele vai te colocar em cenários extraordinários, para que o nome dEle seja glorificado e seja exaltado. Então em nome de Jesus Cristo, é isso que acontece. Então escute, assim como Jesus ficou no silêncio, assim como os discípulos se manifestaram ali dizendo, Jesus, manda essa mulher embora, o grito dela está incomodando. E aí Jesus direciona essa palavra, mais difícil para ela ainda. Poxa, não é legal, nós aqui, essa comida não é para vocês, mais ou menos isso. Não é lícito pegar, né, o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Imagina, parece uma rejeição muito grande de Jesus para aquela mulher, para aquele povo, para aquela família. Mas sabe qual foi a atitude que ela teve diante de Jesus? Ela falou, sim, Jesus. A atitude dela foi exatamente essa: eu não era merecedor mesmo, eu não mereço comer nessa mesa não. Com certeza ela avaliou tudo, o que eu fiz até agora foi errado. O que eu fiz até agora, eu me prostrei diante de outros deuses, porque eu fui ensinado, a minha terra é uma terra pagã, eu fui ensinado dessa forma, mas hoje eu reconheço quem é o Senhor. Eu só sei que só o Senhor pode fazer. E ela correu mesmo diante dessa palavra de Jesus. Ela correu e olha, ela foi aos pés de Jesus,
prostrou diante dele e o adorou. Ah, meu irmão, escuta. Agora imagina só o coração daquela mulher. E você sabia que ela não estava pedindo para ela? Imagina uma cena dessa. Ela não estava pedindo para ela. Escute-me. Não estava pedindo para ela. Ela estava pedindo para sua filha, que estava sendo manipulada pelo inimigo, estava ali sendo totalmente aprisionada pelo adversário. E ela falou: olha, Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa. Imagina só, meu irmão, o coração daquela mulher diante de Jesus neste momento. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem se contentado só com as migalhas nesse tempo? Que lição pode se aplicar para a tua vida hoje? Vamos lá. As migalhas têm alimentado a sua vida, porque eu quero que essas migalhas venham sobre mim todo dia. A migalha de Jesus, ela pode mudar a nossa história. Agora escute, homem de Deus, nesse tempo, tu és um instrumento do Senhor. Estou falando aqui para os grandes pregadores dessa nação, os missionários que vão revolucionar essa cidade. Escuta só. Talvez, mas eu só tenho uma migalhazinha, está terminando o ano, eu não preguei um dia na Igreja Céu ainda. Deixa eu falar, não é aqui que vai te dar vida, não, é ali fora que vai dar vida para você. É o seu cotidiano que vai dar vida. Escute, se eu pudesse, eu sentaria do teu lado aí todo culto, pertinho de você, porque eu quero estar perto de você, eu quero caminhar com você. Eu queria, na verdade, sabia disso, eu queria trabalhar com você. Eu queria, na verdade, todo dia visitar os nossos irmãos. Eu queria, e isso está lá na tua casa, está lá sim. Vai no hospital, eu queria estar lá com você também no hospital. Eu queria estar lá, estar perto de você. Mas também eu queria estar no churrasco com você também. Queria também, sabe, nos momentos bons de alegria. Queria, para só nós falar do amor de Deus, conversar de Jesus, e Ele vai fazendo, glorificando. É isso que nós vamos fazer. Então, em nome de Jesus Cristo, a lição que essa mulher nos aplica hoje para os nossos dias primeiramente, a fé dela é uma fé inabalável. Meu Deus, uma fé que para os nossos dias de hoje, ela nos dá uma lição muito grande. Primeiramente, deixa eu falar para você, o pedido que ela fez foi um dos pedidos mais legítimos que a Bíblia registra, missionária Santina. O pedido dessa mulher aqui tem legalidade. Primeiramente, porque eu já disse aqui, ela reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor, o Rei, o Filho de Davi, o título messiânico. Ela reconheceu. Quando ela reconhece, então ela já tem legalidade. Ela já sabe. Segundo, poxa, ela pediu para sua filha. Uma mãe, ela tem legalidade sim para pedir para sua filha. Por que ela chegou? Mas escute, se ela chegou até lá, escuta, ela chegou para quem resolve. Ela trouxe, na verdade, uma necessidade que estava com sede para ligar a fonte, porque Jesus é a fonte. Escuta, ela trouxe uma necessidade de uma enfermidade, isso, para alguém que é o Deus que cura. Para alguém que, na verdade, Ele é a própria cura para as nossas vidas nos dias de hoje. Ela entendeu isso e trouxe o problema que estava aqui, ligando direto na fonte aqui, direto para quem resolve. Então, eu quero dizer que com isso, escute, termos de sabedoria. Independente da situação que estejamos, que enfrentamos no nosso dia a dia, quando passarmos por essas situações adversas, escute-me, aqui direto na fonte, direto em Jesus. Não adianta nós termos hoje uma experiência com profeta A, profeta B, profeta C. A nossa experiência precisa ser com Jesus, da nossa conversa, da maneira que nós lidamos esse tempo. Mas eu, Erivaldo, preciso reconhecer o Senhor Jesus nos meus dias. Preciso, porque às vezes a minha atitude não reconhece, o meu eu não reconhece, a minha boca não reconhece.
porque quer sair palavra de maledicência por causa das circunstâncias que estamos vivendo. Então vamos aprender, porque o cenário na vida dessa mulher estava difícil, estava complicado. Não foi só um dia que essa menina ficou atordoada, atormentada pelo inimigo, possessa pelo inimigo. Não, foi um tempo onde causou desgaste, causou tristeza, tirou o sono daquela mãe. Então quero te dizer, essa mãe estava fazendo um pedido legítimo. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós temos alguns pedidos incoerentes. Eu lembro de uma história de um menino que ele foi com o pai no parque, e o pai gostava muito de cavalos, não é? Eu tenho um sobrinho que vem aqui, que desde cedo a paixão dele é cavalo. A mãe tentou dar brinquedos para ele, ele falou: não, cavalos. Quis dar tudo, né? O negócio dele é cavalo, desde criancinha, cavalo. E quando ele foi no norte também, ele mora aqui, ele vem aqui na igreja com a gente, não é meu sobrinho, mas ele foi para lá, imagina o vô, com cavalos, não queria mais nem vir embora, cavalos, e vai. Hoje ele é um menino que completou 18 anos, não é? E ele trabalha com cavalos. Eu falei: rapaz, tu vai, né? Vai ser um empresário do ramo, né? Ele falou: vou, porque ele já conhece tudo do cavalo, sabe de tudo. Lindo, impressionante. Mas uma criancinha gostou tanto do cavalo, e falou assim: pai, vamos levar um cavalo lá para casa, vamos levar um cavalo. Ó, pai, e dá para nós colocar ele na sala, amarra ele lá perto do sofá e deixa ele lá. Um apartamento de 50 metros quadrados, não é? A Sarinha vem falando que queria um cachorro. Ela chora por um cachorro todo tempo. No apartamento? Não dá, né? Mas tudo bem. Mas esse menino, escuta só, cachorrinho até mais coerente. Mas esse menino falou: um cavalo. Não, pai, e o senhor coloca assim. O pai falou: não, meu filho, não tem condição. Nosso apartamento é de 50 metros quadrados. Não, mas nós colocamos ele lá, né? Do lado do sofá, e nós assistimos assim. Ele falia o gesto. Escuta, o que isso nos ensina nesse tempo hoje? Nós estamos fazendo alguns pedidos às vezes igual essa criança. É até legal o pedido do menino, não é? Mas é incoerente. Diga: incoerente. Incoerente. Escuta, às vezes na nossa caminhada, nos nossos dias hoje, nós estamos fazendo alguns pedidos incoerentes. E aí, nosso Jesus está em silêncio. Porque às vezes parece que mas não é. E não adianta a gente querer ter um coração tão ruim, amargo, não é? Um coração tão distante de Jesus. E não adianta a gente vir aqui na igreja e abrir a nossa boca e gritar aqui, né? Escuta, nós falamos até línguas estranhas, mas lá fora nós não guardamos a nossa língua. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você precisa viver o novo de Deus nesse tempo. Nós precisamos experimentar o que nós nunca experimentamos antes na nossa vida. Eu estou orando para que os pastores dessa igreja, os missionários, as nossas famílias, pastor Júnior, experimente mesmo de verdade. Chegue aqui na igreja vibrando de verdade. Chegando, não chega derrubado, caído, como se Jesus ainda estivesse lá na cruz, pendurado, morto para você. Não, tu vai chegar aqui na igreja dizendo: Ele resolve. E sabe o que vai acontecer? O deserto chegou para você. Os dias são... Você vai dizer: Jesus, obrigado. E só peça para Ele: o que tu quer me ensinar com isso, Jesus? Jesus, o que tu quer me ensinar com isto? Escuta, pode ter certeza, o Senhor vai fazer algo grande sobre a sua vida. Ele quer fazer através de você, mas primeiro Ele vai fazer com você. Vai fazer comigo isso. E aí, olha, o nosso olhar será diferente, meu irmão. Você vai suportar mais, você vai amar mais. A tua boca não será mais uma boca para abrir ela e ter uma fala maledicente. Não. Tu não vai falar mais mal de ninguém. Escuta,
Tu vai abrir a tua boca. Eu estou insistindo nisso nesse tempo, meu irmão. Para o Senhor, o céu se abrir sobre nós. Primeiramente, o que sai aqui de dentro, passa na nossa boca. Tem que ser verdadeiro para o céu se abrir sobre nós. Tem que ser verdadeiro de verdade. Se tu não vem à igreja nesse dia, tem que ser verdadeiro o propósito, tem que ser verdadeiro o motivo. Não precisa criar, caminhos extras, outra situação, e falar para Jesus: Jesus, eu não vou, porque tu sabe, né, Jesus? Ele sabe mesmo que tu está com uma preguiça daquela. Ele sabe mesmo que tu tem tempo para tudo que é coisa. Mas às vezes para a presença dele você coloca um bocado de... Ele sabe de tudo mesmo. Sabe quando vai mudar a tua vida? Quando você for verdadeiro com ele. Escuta, tu não vai vencer sozinho não, tá? Tu não vai vencer sozinho. É Jesus que vai trabalhar e vai fazer você viver um tempo que você nunca viveu antes. Então, por favor, recomeçar aqui, uma nova vida, reviver um novo tempo. Sabe o que é? É dar uma chance para você mesmo. Isso é um recomeço. Dê uma chance para você mesmo, meu irmão. Para você, não é o irmão, não é, né? Tem gente que gosta muito. Escuta, você sabia que quem aponta os erros dos outros está só escondendo os seus próprios erros? Guarde essa palavra. Quem vive apontando os erros dos outros é porque a maneira que ele encontra para esconder os seus próprios erros, camuflar. Escuta, seja verdadeiro. Olha, eu sou falho. Eu falo: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda a ser um bom marido, um bom pai. Me ajuda, Jesus, ser um bom pastor. Me ajuda, Jesus, ser um bom amigo. Amigo verdadeiro, não amigo que eu estou com vocês aqui hoje, e daqui a pouco eu falo: graças a Deus que foi embora. Não, que eu possa falar: não vai não, fica com a gente mais um pouquinho, né? Os discípulos do caminho de Emaús, né? Tão gostoso. Não tem aquelas companhias boas, não tem? Aquela conversa maravilhosa, não é legal? É que eu vou embora. Não vai não, fica mais um pouquinho, né? Porque é tão maravilhoso, é tão lindo isso, que você possa viver o novo de Deus na sua vida, meu irmão. Escuta, nas coisas mais simples Jesus trabalha. Não precisa muita coisa não. Nas coisas mais simples. Começa dentro de você. Diga para Jesus aí que você quer começar um pouco diferente. Jesus, se você chateou alguém este ano, decepcionou alguém, por favor, não é feio não você ir lá. Não é feio não. Porque tem muita gente às vezes que sai da igreja porque os nossos irmãos jogam para fora, sabia? E aí eu pergunto: foi Deus que usou a tua boca? Ou foi como é que chama? Não vou nem falar o nome desse trem, né? Quem foi que usou a tua boca? E por causa da tua boca, esse irmão ele falou: não vou mais na igreja, não vou. Sabe o que é lindo? É ver duas senhoras que vieram aqui na igreja domingo, pastor Silas. Vieram na igreja domingo, lá do Presidente Altino, sentaram aqui, cultuaram conosco. Sabe o que elas falaram na semana? Para uma vizinha, uma irmã que nem é daqui. A irmã me mandou mensagem essa semana. Ela falou que nunca viu uma igreja como esta. Nunca viu uma igreja como essa daqui, que se sentiu tão bem, tão acolhida. Olha, ela voltou para casa feliz e deslumbrando. Olha. E a irmã me ligou para falar isso. Olha que legal, gente. Eu falei: Jesus, obrigado, Jesus, por o Senhor guardar, né? Porque tem uns irmãos nossos ainda que tá meio... A boca ainda não está tão saudável, não é? Tem uns irmãos nossos ainda que a boca ainda não, né? Mas em nome de Jesus Cristo, este novo tempo vai chegar. Eu não desisto de ninguém dessa casa aqui. De ninguém. De ninguém de verdade. Aqui da igreja tem um camarada que eu amo ele demais. Eu vou falar, eu tenho liberdade de falar isso, eu vou usar ele como exemplo. Esse baiano aqui doido. Nós já caminhamos com ele há uns 22 anos juntos. E alguém chegou para mim lá atrás e falou assim: rapaz, tu tem coragem de... Ele falava assim: o Eri
é uma curva de rio, só gosta do que não presta. Eu falei, deixa ele comigo, deixa comigo. E que nós temos, além do respeito um por outro, tem um amor de Deus derramado entre nós. Eu falei, vem comigo aqui. De vez em quando eu falo, ô negão, pô, tu falou demais, cara, né, Júnior? Ô negão, você, rapaz, um homem do coração desse tamanho, com o dom de servir ao próximo como nunca, talvez para servir aqui igual ele, acho que eu chego um pouquinho perto dele. Eu chego nas qualidades que ele tem. Eu olho muito essa qualidade. Às vezes tem uma língua pesada, eu falo, Jesus, trabalha na língua dos judaus, trabalha, vai mudar, porque através do gesto dele eu já vi muitas famílias serem tocadas por Deus. Quando ninguém pode, Gil fala, eu posso. Quando a gente não pode, eu posso. Então eu olho, na verdade, e vejo que Deus é. Deus gosta de você, paraibana. Deus gosta do Piauí aqui. Deus gosta de você, meu irmão. Deus ama a sua vida. Então, primeiro passo, por favor, reconheça esse Jesus sobre a tua vida. Eu estou sem força, eu ainda estou cheio de problema. Escuta, não queira se libertar sozinho do vício, porque essa maledicência é um vício, sabia? Tem gente que tem tudo, mas reclama todo dia. E essa fala ruim vai fechar a porta. Deus não vai dar. Fechou para o povo de Israel. Não deixou ninguém deles entrar na terra prometida. Ninguém. E a promessa era, vamos, porque eu tenho um lugar lindo para vocês. Mas sabe o que aconteceu? E é porque Jeová não deu nem um maná para 2 dias, só para um dia só. No outro dia vinha outro maná, para eles não ficarem incomodados. Então assim, escuta, só agradeça, aprenda a agradecer ao Senhor. Tudo que o Senhor faz conosco, Ele quer nos ensinar algo lindo. Então, em nome de Jesus, tudo que Ele faz conosco, Ele quer nos ensinar. O processo. Então só suporta o processo. Suporta o processo que nós vamos vencer. Não seja como essa criança que queira colocar o cavalo na sala. Não seja. O pedido até, mas é incoerente. Então aqui na igreja, a mesma forma, para Jesus, olha os pedidos que a gente está fazendo para Jesus. Se Ele ficar em silêncio, é porque é incoerente, tá? O Senhor é que sabe o tempo certo para você receber. Escuta, lá em casa eu tenho um carrinho. Esse carrinho já é da Yasmin, já é da Sara, já é do Anthony. Mas eles ainda não tomaram posse, porque ainda eles vão tomar posse de amanhã. Viu, pais? Ainda tem uns avós aqui, né? Sabe por quê? Porque não é o tempo ainda, eles precisam amadurecer. Então escute só, a bênção já é deles. O que eu tenho hoje, que o Senhor me deu a oportunidade de construir, já é deles, diga amém. É deles. Mas ainda eles não tomaram posse. Por quê? Porque não é o tempo. Da mesma forma é assim vocês. Já é de vocês a bênção do Senhor. Se Ele não entregou ainda na vossa mão, é porque não é. Vai amadurecendo um pouco mais, porque coisas grandes estão vindo sobre nós. Fica de pé, por favor, fica de pé. Aleluia. Nós vamos entrar 2026 para viver o novo de Deus neste lugar. E escute, o maior resultado será em vidas que Deus vai te usar para tocar. Você vai tocar em famílias, que essas famílias serão restauradas para o Senhor. Você vai multiplicar o reino de Deus nessa cidade. Você vai ser um instrumento de Deus. A tua empresa, o teu trabalho, o que tu faz, o dom que Deus te deu, vai se evidenciar tocando em vidas. Acredite, por mais que as coisas não estão ajustadas, mas o teu sentido pegue a fé, pegue o exemplo dessa mulher cananeia, aplique ela na sua vida, porque ela recebeu o novo de Deus. A resposta de Jesus foi: escuta, eu vou com você para sua casa, vamos lá. Não foi nem essa, foi só essa. Nunca vi tanta fé. Que coisa mais linda. Imagina o coração de Jesus, irmão.
Ela falou: seja feita conforme a tua. E na mesma hora a filha dela, lá na casa dela, foi liberta, porque Jesus funciona, Jesus resolve para a glória do Senhor. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, por teu direcionamento. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado, obrigado. Que nós possamos ter resultados aqui de excelências e vidas transformadas. Eu estou orando por isso, viu? Sabe por quê? Não adianta eu orar para o irmão mais novo voltar para a igreja, que saiu, se o mais velho não está curado. Porque senão o mais velho vai botar ele para fora de novo, e é pior. Então vamos curar os de casa, não é? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Diaconia, por favor, vamos fechar essa festa linda. Os diáconos animados para receber aqui as contribuições. Aleluia. Vem cá, céu, adoração, cantar, adorar o Senhor. Vamos com alegria, meus irmãos. Para vocês que com muita alegria. Muita gente perguntou: mas pastor, dizimar, ofertar? Pode sentar, vocês, pode sentar. Dizimar, ofertar, irmãos, o verdadeiro sentido aqui dessa igreja. Olha o que Deus dá a oportunidade para você dizimar e ofertar aqui. Olha os trabalhos que nós movimentamos aqui, irmãos. Olha o sentido. Não falta pão nessa casa, diga amém. E também não está faltando pão na casa dos irmãos. Olha que palavra boa. Deus deu para nós esse mercado solidário, irmão. Que coisa mais chique. Ei, que orgulho. Deus deu para nós um mercado solidário. É sinônimo do que Deus é